Oi, eu sou a Tainá, essa é a Manuela e a Ana Flávia, e o nosso artigo aborda a fuga de Alcatraz, uma abordagem interdisciplinar na matemática, física e química. Nossa orientadora foi Simone Sobiesak e nós somos estudantes do terceiro ano B do Colégio Unifeb. O problema de pesquisa encontrado foi a fuga improvável dos prisioneiros de Alcatraz e com isso a gente resolveu analisar os aspectos matemáticos, físicos e químicos. A gente fez uma pesquisa bibliográfica que tem como objetivo fazer uma abordagem interdisciplinar sobre a história da fuga de Alcatraz e também abordar esses aspectos físicos, químicos e matemáticos. A gente achou interessante também, a gente quer que faça com que pessoas tenham interesse em fazer pesquisas que envolvam matemática, física e química em diversos assuntos e também despertar o interesse em alguns fatos históricos, como no nosso, a fuga de Alcatraz. Bom, por ser uma prisão de segurança máxima, Alcatraz alojou os piores criminosos norte-americanos. E dentre as 14 tentativas de fuga que ocorreram durante os 29 anos que esteve funcionando, que tinha 36 prisioneiros que tentaram fugir, somente uma que tinha 3 prisioneiros deu certo, que foram esses 3, Frank Morris e os irmãos John e Clarence Youngling. E a gente resolveu fazer um cálculo de teoria da probabilidade deles fugirem. Para isso, a gente usou o cálculo, a fórmula de Blaise Pascal e Pierre de Fermat, a qual a gente pega o valor total e o valor que deu certo dividido pelo valor do total de tentativas. No caso, a gente fez 2 cálculos, um para a tentativa total de fugas e uma pela quantidade de pessoas. Então, a gente fez uma tentativa de fuga que deu certo para as 14 tentativas, que restou 0,071 e com uma regra de 3 a gente converteu para chegar à porcentagem, chegando assim em 7,1% de chance deles conseguirem fugir da prisão quando comparado a todas as tentativas. E a gente fez o mesmo cálculo para as 36 pessoas e com os 3 prisioneiros que conseguiram fugir, chegando no resultado de 8,3%. Bom, a gente também encontrou a planta da prisão de Alcatraz e nela também tinha as medidas de uma cela. Neles estavam os valores em feet, a qual a gente converteu para metros, e a gente chegou no resultado de que uma cela tinha 2,7 metros de comprimento por 1,5 de largura e também 2 metros de altura. A gente resolveu calcular a área e o perímetro. Para a área, a gente usou a fórmula área da cela igual ao comprimento vezes o valor da largura, chegando no resultado de 4,05 metros quadrados, e para o perímetro a gente usou perímetro igual 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura, chegando no resultado de 8,4 metros. E também achamos interessante descobrir qual era o diâmetro de cada barra de ferro das celas. A gente usou essa imagem como base. A gente já sabe que uma cela tem 1,5 metro de largura, então a gente converteu para centímetros, chegando em 150 centímetros. E a gente contou com essa imagem que há 14 barras de ferro e 3 espaços vazios entre elas, a qual a gente supôs que há 8 centímetros. Então, calculando 13 vezes 8 para saber quantos centímetros há de espaço vazio, a gente chegou no resultado de 104 centímetros, a qual a gente tirou a diferença do valor total, chegando em 46. E aí a gente dividiu esses 46 centímetros que nos restam pela quantidade de barras, que eram 14, chegando no resultado de 3,2 centímetros, que seria o diâmetro de cada barra de ferro. Para que os prisioneiros conseguissem fugir da prisão, eles precisariam atravessar uma parede de concreto. Portanto, na química, nós exploraremos as propriedades do concreto e o que possibilitou que eles cavassem a parede. O concreto ele é composto por areia, água, brita e o cimento. Não se pode dizer com certeza todos os elementos que compõem o cimento, pois é uma mistura muito rica de materiais, mas podemos citar os 2 principais, que seriam a silícia, que está presente na argila ou no barro, e o cálcio, que está presente no calcário. A gente pode pensar que, como são elementos muito simples, a gente poderia só pegar eles triturados e assim obter o cimento, mas não funciona bem assim. Porque tanto a sílica quanto o cálcio, eles possuem ligações químicas muito fortes, que não podem ser quebradas só com ações físicas. Então, para a gente conseguir liberar essas moléculas, a gente precisa aquecer eles a uma temperatura de 1460 graus Celsius, e só assim a gente vai conseguir obter o cálcio, o silicato, e ele também vai liberar o ferro e o alumínio. A mistura desses 4 componentes forma o clinker, que seria o cimento propriamente dito. Alcatraz, quando foi construída, foi considerada uma das maiores construções de concreto armado do século XIX. Concreto armado é a junção de concreto com as barras de ferro, que garantiria resistência à estrutura. Mas como ele está submetido a condições climáticas rigorosas, como ventos fortes, longas exposições solares e a maresia, com o tempo ele foi ficando fragilizado. Agora a gente vai focar um pouquinho na maresia. A maresia faz com que os sais e os íons presentes na água também fiquem no ar. E um desses sais seria o sulfato. O sulfato é um dos principais causadores de problema à durabilidade do concreto,
porque o sulfato ele consegue penetrar no concreto. E quando ele penetra no concreto, ele se expande, causando tensões, e essas tensões podem acarretar em fissuras, que gera danos à estrutura do concreto. Adesão e aderência. Adesão é caracterizada pela força de resistência e separação, unindo dois materiais. Já a aderência é a relação entre a tensão de cisalhamento, que localiza entre a barra de aço e o concreto, e o deslizamento relativo entre elas. Aqui está o concreto que reveste a alcatraz. Ele sofre uma ação de adesão, fazendo com que os blocos se unem, porém, com a ação da colher, que seria a força de aderência, faz com que se rompa para que eles possam escapar por meio do buraco. Pressão. Pressão, para eles fugirem, eles usaram um bote inflado com uma sanfona modificada. Para isso, eles usaram o fole e com uma fonte de alimentação que seria as pessoas. Eles reduziram a 1/4 do seu volume original, aumentando a pressão a 4 atm, que seria 4 vezes a pressão atmosférica normal. Ou então, com excesso de pressão, 3 atm. Durante a navegação, podemos também analisar com base no princípio de Arquimedes. Todo corpo que mede um fluido recebe uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do corpo dentro do fluido. Para isso, calculamos o PB, que é o peso do bote, mais o PP, que é o peso das pessoas, igual ao empuxo. Cada capa de chuva, sendo 50 capas de chuva, cada capa de chuva, supondo que cada uma tem 60 gramas, multiplicando e convertendo para newton, teríamos 30 newtons. Agora, se cada pessoa tivesse 70 quilos, multiplicando por 3 prisioneiros e convertendo para newtons, teríamos 210 newtons. Agora, somando 30 mais 210, teríamos 2.130 newtons, que seria o empuxo. E por fim, ondulatório. Comparamos também as sanfonas, as ondas sonoras da sanfona, que usaram para abafar as ondas sonoras do concreto, da colher batendo no concreto, e concluímos, após avaliar alguns aspectos, timbre, altura e intensidade, focamos mais na intensidade por conta da altura do som, que no caso do volume do som. Como podemos ver, o concreto é 51 decibéis e a sanfona é 75 decibéis, concluindo que esse som é mais alto e conseguindo abafar para ninguém descobrir o volume. E após a análise desses dados, nós podemos ter uma melhor compreensão da fuga histórica realizada com sucesso por meio dos aspectos matemáticos, físicos e químicos.